Esse tema é um tema maravilhoso, né? A fé como semente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no tema. Nós não vamos ficar só no tema, vamos ler 2 textos hoje, mas vamos começar no tema, Mateus capítulo 17, versículo 20. É onde está o nosso tema hoje. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Esse é o nosso tema, a fé como semente. E a fé é uma palavrinha, no nosso idioma português, na língua portuguesa, só tem 2 letras, né? Uma palavra muito pequena. Eu acho que é uma das menores que a gente tem aqui na língua portuguesa, a palavra fé. Mas é uma palavra que tem um significado muito grande. Como foi ministrado ontem, né, que foi uma ministração poderosa, abençoada por Deus, a palavra fé, quando você vê a palavra fé aqui, escrita no Novo Testamento, no grego, ela é piste no grego, né, que dá a ideia de acreditar em alguma coisa. Mas como vocês sabem, né, vocês já me conhecem aqui há algum tempo, eu gosto muito de ir lá no hebraico, né, porque o hebraico ele abre uma porta de entendimento, de interpretação acerca de algumas coisas. E a palavra fé no hebraico, ela é emuná, emuná. E essa palavra ela vem de 3 raízes. Olha só que interessante, para você entender o que é fé nessa noite e aquilo que a fé pode fazer ao seu respeito. A palavra emuná deriva de uma palavra chamada amã, que quer dizer crer, dá ideia de firmeza. Também deriva de uma palavra emun, que significa confiável, fiel, estabelecido. E também deriva da palavra amém, que a gente sempre fala no final das orações. Quando você termina uma oração, você termina sempre com amém, porque você está concordando com aquela oração, concordando com a bênção que aquela oração está proclamando. Muito bem. Quando a gente vai lá no original do original, na interpretação da palavra amém, ela é 3 letras, a letra Aleph, a letra Mem e a letra Nun, que é um acróstico, que quer dizer El, Melé, Neman. Quer dizer o quê? Deus é rei fiel. Toda vez que você fala amém, você está dizendo assim: Deus é rei e fiel para cumprir aquilo que está sendo pedido ou proclamado através de uma oração. E a fé, ela vem dessa palavra de confiança. Porque eu gosto sempre de ir lá no original da palavra para poder entender. Porque os hebreus ou os judeus, eles têm uma mania ou uma maneira de dizer verdades espirituais com coisas muito práticas. Então, nada que é espiritual para eles está longe, está muito perto. Para um judeu, o que é fé? Dentro dessa palavra que ela escrita é emuná. É como se você estivesse num mar agitado. E você, de repente, vê que não consegue mais nadar. Você está quase se afogando. E quando você está quase se afogando, aparece um toco de madeira enorme. E quando você vê aquele toco de madeira enorme, você sobe em cima dele, você se agarra a ele, porque você não quer morrer. Na realidade, no hebraico, a palavra fé quer dizer se agarrar com força. É isso que a palavra fé quer dizer. Então, quando a gente vem aqui nesse texto, a gente percebe que a fé, em todos os textos que a gente lê sobre a fé na Bíblia, a gente vê que a fé não é nossa. A fé vem de onde? De onde vem a nossa fé? A nossa fé vem de Deus. O apóstolo Paulo já falou sobre isso, né? A nossa fé, ela vem de Deus. É um dom de Deus. Não é um dom de nós mesmos. Ela vem de Deus, mas a nossa fé, ela precisa ser exercitada por nós, para que ela se torne alguma coisa real
na nossa vida. Nesse texto aqui que a gente leu, o contexto dele, eu preciso falar o contexto antes da gente entrar na mensagem, porque esse versículo foi tirado de um texto, e texto sem contexto é pretexto para heresia, como eu sempre falo, né? Então, esse contexto fala de uma situação muito complexa na vida dos discípulos, né? E esse texto foi pregado ontem, e quem estava aqui já foi ministrado no seu coração, mas hoje Deus tem alguma coisa a mais para falar no seu coração. E aí, os discípulos recebem um homem que está desesperado porque o filho dele está endemoniado. E por conta dessa manifestação demoníaca na vida do filho desse homem, essa criança também é surda e muda, ela não consegue falar. Jesus, ele vê a aflição daquele homem. Por quê? Aquele homem cai de joelhos diante de Jesus, pede misericórdia, porque ele estava sofrendo uma situação muito complicada. O diabo, né, o inimigo, o demônio, o que for, que a gente queira chamar, jogava aquele menino no fogo e na água para tirar a vida daquele menino. Porque, na realidade, é isso que o inimigo quer fazer conosco. Ele veio para roubar, matar e destruir. E aí, aquele homem está desesperado porque ele fala assim: Senhor, eu apresentei o meu filho para os seus discípulos, só que eles não puderam fazer nada. Então, Jesus, ele chama aquela geração de incrédula e chama aquele pai. Nesse texto de Mateus não está dizendo, mas em Marcos diz que o Senhor pergunta para ele: desde quando isso acontece? Está lá em Marcos 9, depois se você quiser ler. Desde quando isso acontece? Não está aqui em Mateus, mas esse texto está repetido lá em Marcos e Jesus pergunta. E no caso, gente, a gente precisa entender que tudo que está escrito na Bíblia, ela tem um sentido. Tem uma razão, tem um porquê de estar escrito algumas coisas na Bíblia. Jesus pergunta: desde quando isso acontece? E o pai revela para aquele Jesus que está ali diante dele, né? Aquele pai revela para Jesus: olha, isso acontece, Jesus, desde a sua infância. Por que Jesus faz essa pergunta para o homem? Ele não podia expulsar aquele demônio e acabou? Porque Jesus faz a pergunta para o pai: desde quando isso acontece? Acontece desde a infância. Ele é impelido para o fogo e para a água. É muito difícil. Quando Jesus faz essa pergunta para aquele homem, Jesus está querendo levar aquele homem lá atrás, na vida daquele menino. Desde quando? Desde a infância. O texto não diz, então eu não posso supor nada aqui. Mas Jesus quis que aquele homem pensasse também por que aquilo estava acontecendo naquele momento. Por que aquele menino estava sofrendo daquele jeito? Era desde a infância. Que responsabilidade você também tem nisso que está acontecendo? Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquele homem. Jesus não fez um discurso ali: você fez isso, você fez aquilo. Não, Jesus não fez discurso. Jesus apenas fez a pergunta. E logo depois libertou aquele menino. Mas essa pergunta é para nós pensarmos também. Nós estamos falando de um texto de fé, mas dentro desse texto de fé a gente está falando também de libertação. Nós estamos falando aqui de uma influência maligna que estava dentro da vida de um rapaz. E nós estamos hoje reunidos aqui porque Deus quer trazer libertação também para as nossas vidas. E Deus também quer falar ao nosso coração qual é a responsabilidade que você tem dentro da sua casa, como pai, como mãe, como responsável. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos muito difíceis e eu não posso deixar passar essa oportunidade. Muitas coisas vêm acontecendo às vezes da nossa vida, porque nós damos legalidade para o inimigo entrar na nossa vida e fazer bagunça. Mas hoje, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, você vai fechar essa porta de legalidade, por acaso você esteja dando ainda dentro da sua casa. Porque nós precisamos estar dentro de um mesmo propósito. Nós somos a igreja do Senhor. E quando Jesus identifica um problema, Jesus, ele quer resolver esse problema. Então, hoje, nós estamos na era do nada a ver. Tudo é permitido. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Cuidado com as legalidades que você dá para o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real.
aquele pai, ele não tinha condições de resolver aquele problema, porque era um problema de ordem espiritual. E quantas vezes nós nos deparamos também dentro da nossa casa, com a nossa família, com pessoas conhecidas, com amigos, que estão vivendo problemas que não é de ordem material, é de ordem espiritual. Presta atenção, em muitas situações quando a pessoa está possessa por um espírito maligno, às vezes o espírito maligno agita aquela pessoa, joga na água, joga no fogo, como fez com esse rapaz, mas em outras vezes ele só entra num espaço que você deu e fica ali, trazendo transtorno, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo depressão, trazendo vontade de chorar do nada. O que é isso? Às vezes são legalidades que nós damos. A própria pessoa às vezes não consegue se libertar. Você percebe que Deus traz as pessoas para a casa dele para serem libertos. Porque a própria pessoa... Por que a própria pessoa não consegue se libertar? Porque foi uma legalidade que ela própria deu para que o inimigo agisse na vida dela. Então ela não consegue sozinha. E a gente percebe isso ao redor. Hoje eu já percebi isso aqui. Porque às vezes o inimigo ele quer atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Você percebeu, quem estava ligado percebeu que às vezes o inimigo ele quer atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, mas aqui não tem lugar para o inimigo, aqui é o lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, e aqui não tem lugar para ele. Quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, logo Deus toma uma pessoa e faz aquilo que precisa ser feito. Ora, e aquilo que está demais tem que sair. Então, essa palavra fé é uma palavra muito interessante, muito forte, porque a fé, irmãos, é uma coisa que Deus nos dá, mas nós precisamos exercitar também. O que é fé? É o poder de Deus misturado com a nossa fé que move montanhas. Jesus falou assim, olha, vocês são uma geração incrédula, até quando eu vou sofrer por causa de vocês? Aí Jesus explica, aí os discípulos perguntam para Jesus no cantinho, não foi na frente de todo mundo. Presta atenção aí no texto, não foi na frente de todo mundo. Eles chegam para Jesus no cantinho e falam, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio daquela criança? Aí Jesus dá a resposta aqui, olha. Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus falou isso aqui. Então, é o poder de Deus misturado à nossa fé que vai mover as montanhas. E Jesus disse, vocês precisam de fé. E ele dá um exemplo do grão de mostarda, que é um grão muito pequenininho. Foi falado isso aqui ontem também. O grão de mostarda, alguns, né, porque tem vários tipos, mas o menor é da cabeça, é do tamanho da cabeça de um alfinete. É muito pequeno. E Jesus falou, vocês precisam, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão vão mandar essa montanha passar daqui para lá e a montanha vai passar. Então, a gente se pergunta, por que então os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Talvez eles tentaram resolver o problema por conta deles, confiando no poder deles. De repente, os discípulos acharam que pelo fato de eles já serem discípulos de Jesus, eles poderiam fazer aquilo sem a fé depositada em Deus. Então nós precisamos nos certificar sempre que o poder de Deus está na nossa vida e que a gente não confia na nossa capacidade de alcançar resultado, mas a gente confia na capacidade de Deus. Então toda vez que você estiver enfrentando um grande problema, tira os olhos do seu problema e coloca os olhos em Jesus. Porque essa é a maneira de a sua fé aumentar. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí Jesus fala, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Aqui, semente. Grão e semente é a mesma coisa. Daí que a gente tirou o nosso tema aqui. Jesus diz que a gente precisa ter uma fé como de uma semente. Por que semente? Por que grão? Claro que ele usou o grão de mostarda por ser pequenininho. Então Deus, através de Jesus, está dizendo assim, você não precisa ter uma fé muito grande. Você pode começar com uma fé bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Mas você precisa ter fé como uma semente. O que é uma semente?
Pensa no que é uma semente. Semente é um princípio de vitalidade. Grava isso. Semente é um princípio de vitalidade que se estende para obter grandes resultados. Crescer nos inícios. Quem já fez aqui na escola, eu sou professora, então vou falar do que eu conheço. Aquela experiência do feijão no algodão. Quem já fez? Todo mundo já passou por essa experiência. É aquela sementinha do feijão que a professora manda colocar no algodão molhado, dentro lá do copinho, e acompanhar a evolução do feijão e anotando o que vai acontecendo. Isso ilustra muito bem o que é uma semente e o que é a fé. A fé como semente, ela não retrocede. A fé, ela só avança. Uma semente, ela não retrocede. Quando você coloca uma semente num local específico, correto, a tendência dessa semente, ela é brotar e crescer e virar uma planta. Porque dentro dela já tem esse código. Então, semente é um resultado. Qualquer semente é um resultado de um processo de fecundação que ocorre lá nas plantas, nos gametas, masculino e feminino. Aqui, essa semente carrega todo o material genético dessa planta que vai dar origem a uma planta adulta. Então, quando você pega uma semente, a partir daquela semente, é possível acessar todas as informações genéticas daquela planta. A nossa fé também precisa ser como uma semente. Precisa crescer, precisa se expandir, e mesmo que a nossa fé tenha começado muito pequenininha, ela precisa crescer e contagiar e influenciar outras pessoas. É isso. Isso é fé. A fé, ela sempre cresce. E aí Jesus gostava muito de contar parábolas para exemplificar algumas coisas. E ele falou lá em Mateus 13, quem tiver sua Bíblia aberta aí e quiser abrir conosco, ele fala novamente na mesma semente, em outro texto. Mateus 13, versículo 31 e 32. Diz assim: Jesus propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Olha só, ele falou de novo no grão da mostarda. Que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas. Faz-se uma grande árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Então, olha só o que Jesus está falando acerca da semente. Está falando que a semente da mostarda, ela é muito pequenininha. E um homem foi lá e colocou aquela semente ínfima, do tamanho da cabeça de um alfinete, e plantou num campo. E, depois de muito tempo, aquela sementinha tão pequenininha, ela cresceu, se desenvolveu e se tornou a maior de todas as hortaliças. Quando você vai pesquisar sobre a mostarda, eu pesquisei bastante para poder trazer aqui, ela fica da altura de um homem. Uma coisa que começou tão pequenininha. Assim será o reino dos céus. Então, a nossa fé, ela precisa crescer, se expandir e trazer resultados. Mas eu quero falar hoje um pouquinho, ainda tenho tempo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a história de duas mulheres que contagiaram com a sua fé. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha uma pequena fé, muito pequena. Porém, essa fé se expandiu e atingiu uma outra mulher. E a fé dessas duas expandiu para algo maior ainda. Eu estou falando de Ruth e Noemi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez comigo, no livro de Ruth, capítulo 1. É um texto um pouco longo, mas vamos ler. Eu vou ler bem rapidinho, tá bom? Para você entender o contexto, porque tem gente que pode ser que não tenha lido esse texto ainda, então a gente precisa ler. Vou ler bem rapidinho aqui. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, de sua mulher Noemi, dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos.
os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então ela se levantou com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. Indo caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada um para casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência como vocês usaram com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê descanso de cada uma na casa do seu marido. E beijando ela, levantaram sua voz, choraram e disseram: certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse: não, minhas filhas, voltai. Por que vocês vão comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vocês sejam por marido? Voltai, minhas filhas, ide embora, que eu já sou muito velha para ter marido. Ainda se eu dissesse tem esperança, ainda esta noite tivesse marido e tivesse filhos, vocês esperariam que eles viessem a ser grandes? Vocês iam se deter por causa deles, sem tomar marido? Não, minhas filhas, voltem. Mais amargo é para mim do que para vocês, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra e foi embora, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada, o seu povo e os seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse texto é um texto conhecido, que muita gente conhece, mas esse texto está falando de fé. Esse texto está falando de alguém que guardou a sua fé e por causa dessa fé, muitas coisas aconteceram. Eu vou falar aqui, discorrer um pouquinho sobre o que aconteceu, e eu quero que você fique o seu coração bem ligado, porque tem coisas que Deus vai falar especificamente para o seu coração nessa noite. A história começa com uma família saindo de Belém, indo para Moabe. Eles saíram da casa do pão, Betlehem, quer dizer casa do pão, Belém. Eles saíram da casa do pão porque não tinha pão. Olha só que incoerência. Na casa do pão não tinha pão. Se tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, ao longo da minha vida ministerial, pelo tempo que eu tenho na casa do Senhor, eu digo com toda certeza para vocês: ninguém fica num lugar que não tem pão. As pessoas, elas querem se alimentar. Ninguém fica num lugar que só tem publicidade e não tem pão. As pessoas querem pão. E eu deixo dizer uma coisa para vocês: aqui tem pão. Isso é muito bom, né? Aqui tem pão. Mas Betlehem estava sem pão e eles saíram. Elimeleque era o chefe da família, falou: eu vou sair daqui, não tem pão, eu vou para Moabe. E eles foram. Em Moabe, Elimeleque, o chefe da família, morre. O sacerdote da casa morre. O que acontece? Os 2 filhos falaram: vamos casar. Pegaram 2 mulheres ali de Moabe e casaram-se com elas. E aí, passa-se um tempo, aqueles 2 filhos morrem. E aí nós temos uma casa, uma mulher longe de casa, sem marido, sem seus 2 filhos. Noemi então toma a decisão, sabendo que ela ouviu falar que em Belém, em Betlehem, tinha pão. Ela falou: eu vou voltar para a casa do pão, vou voltar. Noemi, ela tinha uma fé no seu coração. Apesar dela estar sem marido, apesar dela estar sem os seus filhos, ela tinha uma medida de fé no seu coração, senão ela não voltaria. Você concorda comigo? Eu não tenho mais nada, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu estou sozinha aqui, eu tenho minhas noras que já moram aqui, vou ficar por aqui. Mas ela tinha uma medida de fé no seu coração e ela falou: eu vou voltar. E aí ela despede as 2 noras. Ela despede Orfa e ela despede Ruth, uma mulher cheia de integridade no seu coração. Porque talvez, se fosse eu ia falar assim: não, vou ficar aqui sozinha. Não, vocês 2 têm que ficar comigo. Vocês são as minhas noras. Não, ela não foi egoísta. Ela falou: não, vocês vivem a vida de vocês, porque eu vou voltar para a minha terra. Ela não foi egoísta, ela mostrou aqui um caráter muito grande, uma dignidade muito grande. E aí Orfa dá um beijo
na sua sogra, chora bastante, mas vai embora. E quando ela faz isso, ela perde uma grande oportunidade na vida dela. Porque Orfa é aquela pessoa que está mais ligada na sua circunstância do que no seu propósito. Você conhece pessoas assim? Que elas estão mais ligadas naquilo que está acontecendo do lado do que no propósito? Orfa foi assim. Gente, você precisa estar preparado para essa realidade. Tem gente que vai te dar um beijo e vai embora. Mas tem gente que vai te dar um beijo e vai ficar do seu lado. Deus, Ele está consciente das pessoas que vão embora e Ele também está consciente das pessoas que estão do seu lado. Ora, e a Bíblia fala muito sobre isso. Ló deu um beijo em Abraão e foi embora. Agora me fala, quem conhece Abraão e vai embora? Tem gente que não pensa. Quem conhece Abraão e vai embora? Quem conhece Noemi e vai embora? Como que uma pessoa deixa uma Noemi escapar? Orfa deixou, Ruth não. Ruth discerniu que naquela velhinha falida tinha algo de Deus. Tinha algo poderoso na vida daquela mulher. Então, Ruth, ela convivendo com Noemi durante muito tempo, por certo, ela ouviu muitas histórias de Israel, muitas histórias do povo de Deus, e aquela fé foi gerada no seu coração. A emuná, a fé cresceu no seu coração, e começou com pequenas conversas, e a fé de Noemi a fez voltar para Belém. Porque Noemi pensou, eu estou velha, eu estou falida, mas eu ainda não morri. Deus está falando contigo hoje. Às vezes as circunstâncias da sua vida faz você pensar que tudo acabou. Não tem mais solução para mim, não tem mais jeito para mim. Mas preste atenção, existe algo que precisa estar gerando no seu coração. A fé é algo poderoso e você não pode deixar a fé morrer dentro do seu coração. Ruth discerniu. A fé fez Ruth colar com a sua sogra. Então Noemi podia dizer, eu vou voltar para Belém por causa da minha identidade. Eu sou de Belém. Mas a Noemi podia falar isso, mas Ruth podia dizer, eu sou de Belém pela fé. Você é pela sua identidade. Eu sou pela fé, porque agora o teu Deus também é o meu Deus. E eu faço a pergunta para você hoje: de onde você é? Você pertence a Moabe ou você pertence a Belém? De onde você é? Qual é a sua identidade? Eu digo com toda a ousadia que existe no meu coração, você pode até estar triste, você pode estar vivendo uma situação difícil, mas você não é de Moabe, você é de Belém. Você é da casa do pão. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque você sabe que Deus pode mudar o quadro da sua vida a hora que Ele quiser. Então, Ruth vai para Belém com a sua sogra e toma uma decisão que vai mudar todo o seu futuro. Presta bem atenção, irmãos e irmãs. Se Ruth não fosse para Belém, Davi não teria nascido. Se Ruth não fosse para Belém, ela não pertenceria à genealogia de Jesus. Se Ruth não fosse para Belém, ela não seria bisavó de Davi. Se Ruth não fosse para Belém, todo um destino dela estaria comprometido. Ir para Belém, quando você não pertence a Belém, exige fé no seu coração. Fazer algumas coisas que Deus coloca na sua vida para fazer, que Deus te fala, e ninguém te falou, mas Deus te falou, isso vai exigir fé no seu coração. E aí, ali em Belém, Ruth, ela parecia deslocada. Meu Deus, imagine você sair de um lugar e ir para outro, você não conhecer ninguém, uma cultura totalmente diferente, uma terra totalmente diferente, deuses diferentes, porque ela adorava vários deuses lá, e em Israel se adorava somente um Deus.
E ali, a Ruth parecia inadequada naquele lugar. Mas ali era o local onde ela ia crescer. Então existem locais, existem lugares que Deus vai te levar, terras que Deus vai te plantar, para que a sua fé cresça e se desenvolva. E toda vez que você está dando passo em direção ao seu propósito, vai parecer que você é inadequada. Mas não se preocupe, porque Deus está ampliando a sua geografia. Deus está ampliando seus territórios. Deus está ampliando a sua atmosfera. Agora você não está mais em Moabe. Agora você está na casa do pão. Em muitos momentos as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: quem é você? O que você está fazendo aqui? Ou aí? Em muitos momentos nós vamos parecer inadequadas. Quem já passou por isso? Eu já passei. Tenho certeza que você já passou também. É preciso ter fé para você entrar pela porta que Deus está abrindo para você. Segura essa palavra no seu coração. Porque Deus vai abrir algumas portas e você vai falar assim: entro ou não entro? Porque a porta será tão grande que você vai falar assim: entro ou não entro? Isso é para mim mesmo? Isso aí é Deus mesmo? Você vai até tentar duvidar no seu coração. Mas não duvidem, é preciso ter fé para entrar pela porta que Deus vai abrir para você. Então hoje Deus está falando: aumenta a sua fé, olha para mim, porque a tua história ainda não acabou. Deus vai fazer coisas, mas você também precisa fazer a sua parte. Lembra que fé é algo que cresce. A fé vem de Deus, mas ela é exercitada em mim e em você. A fé é prática. A fé é se agarrar com força em algo que Deus te disse, em algo que Deus te falou, em algo que Deus te mostrou. Então você vai precisar virar essa página. Mulher de Deus, vira essa página. Mulher de Deus, vira o disco. Mulher de Deus, vira esse capítulo. Muda de frequência, muda de amizade, muda aquilo que Deus falou para você fazer, faça. Porque a tua fé vai gerar o teu milagre. E a fé precisa ser exercitada. É exercício. Isso não é mágica, eu sempre falo isso. Deus não está aqui como um mágico para realizar todos os seus sonhos. Não, a fé é prática. Vamos voltar lá no texto. Vamos voltar no texto. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Jesus falou: olha, vocês têm uma fé pequena. Vocês precisam ter uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Para que vocês falem para uma montanha: passe daqui para lá, e ela passe. Mas depois Jesus chegou mais no cantinho e falou assim: mas essa casta de demônios não sai a não ser com jejum e com oração. Tudo que está envolvendo o teu propósito, Deus vai fazer. Por quê? Porque a igreja expulsa demônios, porque faz parte do nosso propósito. Porque a igreja coloca a mão sobre os enfermos e eles são curados? Porque faz parte do propósito da igreja. A Bíblia fala: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e curarão. Tem gente que fica olhando assim para você: mas Deus faz isso ainda? Faz. O meu Deus ainda cura. Eu não sei o seu, mas o meu Deus ainda cura. O meu Deus ainda faz. O meu Deus ainda faz milagres. O meu Deus ainda abre portas. O meu Deus ainda tira documento de baixo e coloca para cima. O meu Deus ainda faz isso. Mas por que Ele não está fazendo, irmã Alessandra? Porque você não está exercitando a sua fé. A fé é prática. A fé é prática. E são coisas nas coisas mínimas. Mas deixa eu voltar para cá. Ruth vai respigar no campo. Estou contando a história que a gente leu aqui, bem rápido. Ruth vai respigar. O que é respigar? As laterais do campo eram deixadas para os pobres. Quem não tinha dinheiro, estava desempregado, estava viúva, sei lá, várias situações. O Deus de Israel cuidava dos pobres. Então ele falava: quem tem propriedades grandes, as laterais do campo é para os pobres. Você não pode colher a lateral do campo. Ruth, ela era pobre, ela estava falida, foi para lá e foi, vou respigar, foi para o campo respigar. O
que é respigar? Respigar é pegar o que sobrava. Simples assim. Pegar o que sobrava. Aquilo que o trabalhador estava colhendo e caía no chão, as pessoas não podiam pegar. Era do pobre. Então, respigar é quando o resto é deixado para você. Isso é forte, né? Respigar é quando o resto é deixado para você. É difícil ficar com o resto? Sobrou, toma. Sobrou isso aqui, toma. Isso aqui é para você, aqui, ó. Lembrei de você, sobrou, toma. Isso é difícil pra caramba. Ficar com o resto, ficar com o que sobra. Mas deixa eu falar para você uma coisa hoje. Não desista. Você é um milagre com data marcada. Ruth entrou num campo que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Meu Deus do céu, tanto campo para Ruth respigar. Ela entrou justamente no campo da família de Elimeleque. Boaz era um parente. Coincidência? Não. Jesuscidência. Era a soberania do Deus Todo-Poderoso. Irmãs e irmãos, Deus cuida de nós. Coloca isso na sua cabeça. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas Deus não fez. Quem disse que Ele não fez? Mas eu sou pobre, eu estou respigando no campo. Quem disse que Ele não está trabalhando? Porque na tua cabeça só tinha um caminho, mas Deus tem vários caminhos para te abençoar. Na sua cabeça é uma coisa só tem isso aqui, e eu perdi. Não, você não sabe o que Deus está fazendo. Ruth entrou no campo de Boaz. Às vezes, Deus mostra como está cuidando de nós, mas às vezes Ele não vai mostrar. Às vezes, é de maneira óbvia. Puxa vida, Deus cuidou de mim nisso aqui. Tem coisa que você não vai perceber, mas Deus está cuidando de você. E aí, Ruth entra naquele campo. E aí, Ruth é uma pessoa que ela soube exercitar fé no seu coração, porque ela aprendeu com a sogra dela. E quando ela entra naquele campo, ela procurou ver a mão de Deus. Ela procurou ver a mão de Deus no meio daquela situação tão difícil. Ela chegava ali de manhã cedo e ela só saía tarde. Ela chegava de manhã cedo e só saía tarde. Ela chegava carregada em casa. As pessoas começaram a perceber, essa jovem aí chega cedinho e fica aí o tempo todo e vai para casa todo dia. Quem é? Aí Boaz se interessou. Quem é? Quem é essa menina? Ah, ela é a Ruth, que veio com Noemi e contou toda a história dela. Então, presta bem atenção. Aprenda a procurar a mão de Deus. Creia que Deus está agindo na sua vida, até nos momentos difíceis. A palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é algumas coisas, todas as coisas. E aí, Ruth, no meio da coincidência de Deus, no campo que pertencia à família do seu antigo sogro falecido. Quem chega no campo? Quem chega no campo? Boaz. Boaz chega no campo. Boaz, rico, bonito e cheio do Espírito Santo de Deus. Olha só, mulheres que estão sem marido aí. Rico, bonito e cheio do Espírito Santo de Deus. Você que está solteira, rico, bonito e cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não quiser, o problema é seu. A bênção do Senhor está aqui hoje. Hoje é o culto das mulheres em encerramento. Deus está trabalhando ao nosso favor, porque hoje é hora de colher os frutos que nós plantamos. É isso que a gente está profetizando ontem e hoje. Então, presta bem atenção. Mas Boaz não é só casamento. Ah, mas eu já sou casada, graças a Deus. Também sou casada, sou bem casada, tá bom? Já tenho meu Boaz ali. Não preciso de nenhum outro Boaz. Mas Boaz não é só casamento, gente. Presta atenção. Boaz não é só casamento, não. Boaz é a colheita que Deus te prometeu. Segura isso. Boaz é a promessa que Deus fez para você. Boaz estava
no campo. Boaz é o sócio que vai financiar o teu projeto, o teu sonho. Boaz é uma conexão, uma pessoa que está te observando para te abençoar. Boaz pode ser uma cura que você está precisando. Não interessa qual seja o seu problema. Hoje, Boaz está no campo. Boaz está aqui. E quem é Boaz, irmã Alessandra? Boaz é Jesus. Boaz era o parente remidor. Boaz era o parente resgatador. E aí, talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, mas logo você vai entender. Enquanto isso, tenha fé. Enquanto isso, enquanto Deus está trabalhando, tenha fé. Os pontos vão se ligar e você vai entender que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando tudo acontecer, você vai perceber que não foi sorte, foi Deus que estava agindo na sua vida. E Ruth, que coisa linda, ela vai de trabalhar no campo para a dona do campo. Só Deus pode fazer isso, irmãs. Só Deus pode fazer isso. Uma pessoa que estava ali dependendo de sobra, trabalhando no campo, agora vai ser a dona do campo. Sabe por quê que isso aconteceu? Porque Deus removeu a vergonha de Ruth. E Deus vai remover também a sua vergonha. Chega. Dá um basta hoje pela fé. Deus vai remover a tua vergonha. Deus vai tirar o teu opróprio. Porque existe a fase de respigar. Mas também existe a fase de Deus colocar a tua promessa na tua mão. E eu creio e recebo que tem um resgate para mim e para você. Tem uma restituição para mim e para você. Ruth foi além das circunstâncias. Eu e você também iremos além. Sabe por que isso aconteceu na vida de Ruth? Porque ela se uniu com alguém que tinha uma identidade espiritual. Isso é muito sério. Ruth se uniu com alguém que tinha uma identidade espiritual. E por meio da honra, ela foi resgatada. Segura essa palavra no teu coração. Com quem você está travando identidade? Com quem você está travando identidade? Com quem você está se ligando espiritualmente? Como que a gente quer receber bênção de Deus? E eu digo bênção, não estou falando só de coisas materiais, não. Eu estou falando principalmente das coisas espirituais. Principalmente. Porque quando você recebe a bênção espiritual, as outras bênçãos vêm. Essa semana eu estava muito preocupada. Semana passada. Eu estava muito preocupada. Porque eu tenho sonhos para realizar. E aquilo que Deus tem para fazer, Ele promete, mas Ele tem a nossa parte. Tem a nossa parte também. Eu estava preocupada. Eu até conversei com meu esposo. Puxa vida, eu estou tão preocupada. Eu tenho que pagar X, porque eu estou correndo atrás de um sonho. Eu tenho que pagar X e eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Ele falou, vamos orar. Isso aí não é nada. Vamos orar, irmãos. Quando você está dentro do teu propósito, Deus... Quando eu falo isso, gente, eu não falo só por um jargão, não. Eu falo por fé. Deus pode virar a nossa vida em 24 horas. Eu creio que Ele faz isso e Ele tem feito isso na minha vida. No final do dia, eu já estava com o dinheiro na minha conta e já paguei aquilo que eu precisava pagar. Sabe por quê? Porque Deus não te deixa na pista, não. Quando você se une com alguém com uma identidade espiritual, você é resgatada por meio da honra. As tuas amizades dizem muito sobre o que Deus vai fazer na sua vida. Então, isso é de mim, é de você. A sua fé precisa ser exercitada, precisa, mas com quem você está colando? Com quem você está ficando? Eu não estou falando ficando de namorar não, hein? Porque crente não fica. Crente tem responsabilidade. Crente namora, noiva e casa. Não tem esse negócio de ficar. Mas eu estou dizendo para você, espiritualmente falando. Ruth, ela teve discernimento de colar com uma pessoa que tinha uma identidade espiritual. Ruth não tinha direito a nada. Mas quando ela entrou na família de Elimeleque, ela passou a ter direito a tudo. Presta bem atenção, eu posso não ser nada, mas o meu pai tem tudo para mim. Ele é o dono de tudo, ele é o dono do campo, ele é o nosso Boaz. Então, tudo que eu não sou, ele é. E através dele, eu serei.
Repete isso, porque você precisa gravar isso no seu coração. Tudo que eu não sou, Ele é. E através dele, eu serei. Eu posso não ter nada. Posso não ter nada. Mas o meu Pai tem tudo. Então, eu tenho uma identidade espiritual. Exerça a sua fé hoje. Esqueça o seu passado. Deus vai te dar o campo onde você só tinha direito a sobras. Você crê nisso? Tome posse pela fé do seu milagre, porque o nosso Goel está aqui essa noite e Ele resolveu te abençoar. Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso Remidor, Jesus é o nosso parente resgatador. Ruth deitou aos pés de Boaz, porque era costume da época, minha filha, quando ele estiver deitado, descobre os seus pés e deita aos pés dele. Isso quer dizer submissão. Ô, palavrinha difícil, porque a gente quer ser crente, mas não quer ser submisso. Eu estou falando de rendição total. Eu estou falando de submeter totalmente a sua vida a Ele. Irmãs, eu não quero saber o que as pessoas pensam ou acham de mim. A minha vida é totalmente consagrada a Deus. E ponto final. Você precisa ter esse acordo com o teu Senhor. Submissão. E quando Boaz acorda e vê Ruth nos pés dele, Boaz olhou para ela e disse: minha filha, você foi fiel nos dias pequenos. Eu estava de olho em você. Você foi fiel nas coisas pequenas. Eu estava de olho em você. Ela estava lá com a sua fé pequena, mas essa fé cresceu. Essa fé cresceu. E a fé dela cresceu. E deu para ela aquilo que ela precisava. A fé vai nos dar o que a gente precisa para cumprir a nossa missão. E Boaz falou o seguinte: olha, mas tem um parente que é mais próximo. Gente, estou acabando meu tempo. Já está acabando, estou no final. Tem um parente mais próximo. Só que eu vou lá. Pode deixar, eu vou lá resolver. Boaz era um homem muito decidido, era um homem assim de pegada, homem de verdade. Desculpa falar isso, mas homens que estão aqui hoje, porque hoje é um trabalho de mulheres, mas como está na mensagem, homens, se mirem no homem de verdade, se mirem em Jesus. Jesus se fez homem para nos dar o exemplo. Se mirem nesse homem de verdade. Boaz era um homem de verdade. Boaz aqui representa Jesus. E ele falou assim: não se preocupa, eu vou resolver. Eu vou resolver. Ele foi lá e resolveu com um parente mais próximo. Presta bem atenção. Jesus vai resolver para você. Você crê nisso? Você crê que Deus pode resolver para você? Você crê que hoje, pela fé, o seu Boaz pode resolver o seu problema? Então, eu vou terminar com essa frase. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Pode adorar, pode exaltar o grande Deus, porque hoje Ele traz para você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo o que você esperou, receba agora em suas mãos. Pode colher que os frutos da fé agora brotaram. Você canta, você tem que cantar com fé. Você tem que cantar com fé. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de avivamento. Hoje é dia de milagre. E eu quero fazer esse convite, primeiro, para você que não faz parte da família de Deus. Eu não sei se agora é o momento, mas eu preciso fazer esse convite agora. Se você não faz parte da família de Deus, venha para o campo de Boaz, porque aqui tem milagre, aqui tem cura, aqui tem avivamento, aqui tem libertação. Aquilo que você não pode fazer, Boaz pode fazer por você. Boaz é o nosso parente remidor. Se existe alguém aqui que ainda não tem pacto com Deus,
Se existe alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, o nosso Boaz, como o seu Salvador, hoje é o dia de você aceitá-lo como o seu Salvador. Fique de pé. Nós vamos fazer uma oração agora, porque nós precisamos exercitar a nossa fé. A gente está falando de fé, e não adianta falar de fé e não acreditar e não crer. Eu creio que Deus continua o mesmo. Você crê? Eu já fui curada em muitas situações. Eu era estéril, eu não podia ter filhos. Eu tinha dois problemas sérios que não me deixavam engravidar. Eu fui muito triste por algum tempo. Mas hoje eu tenho 3 filhos para a honra e a glória do nome do Senhor. Porque o Senhor continua curando. Eu tenho todos os exames guardados lá em casa, para provar para quem quiser ver. O Senhor cura. Eu tinha um problema de fígado horrível, que talvez eu já estivesse morta hoje se Deus não tivesse me curado. Eu fui na igreja, pediu o irmão da igreja, o presbítero, colocou a mão na minha cabeça, ungiu a minha cabeça com óleo. Nunca mais eu tive problema no meu fígado. Estou curada até o dia de hoje. Então Deus continua curando. Deus continua salvando. Deus continua libertando. Eu não sei qual é o teu problema e a tua dificuldade. Eu queria que alguém fizesse um solinho aí bem rapidinho, só para a gente fazer essa oração. Quem está com uma enfermidade, hoje é o dia do Senhor repreender essa enfermidade da tua vida. Vamos exercitar a nossa fé? Vamos exercitar a nossa fé? Está doente? Vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração por você. Hoje é o dia de você colher milagres. Hoje é dia de libertação, de cura. Hoje Deus pode trazer alegria para o teu coração. Se você está deprimido, se você está triste, se você está vivendo uma situação complicada na sua vida, pode confiar, pode começar a adorar, porque hoje é o dia do teu milagre. É isso que a gente está profetizando, é isso que a gente crê. A igreja do Senhor continua viva e atuante. A Bíblia fala que esses sinais seguirão os que creem. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz assim, e assim está escrito, e assim será. Hoje o Senhor vai trazer libertação para a tua vida. Hoje o Senhor vai tirar aquilo que está incomodando você. Espírito de depressão, espírito de tristeza, espírito de angústia, vontade de morrer, em nome de Jesus, seja repreendido do nosso meio nessa noite. Você não consegue ficar de pé, sensação de desmaio, você não consegue dormir, insônia, em nome de Jesus, isso vai cair, vai ser quebrado hoje, em nome de Jesus. Pode adorar, pode exaltar o teu Deus, porque hoje é o dia do milagre, hoje é o dia da libertação, hoje é o dia do avivamento. Enfermidade, onde você estiver, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, eu te ordeno, sai dessa vida, sai da filha de Deus. O teu lugar não é aí, você não pode mais ficar aí, você não pode mais consumir essa serva, você não pode continuar trazendo tristeza no seu coração, você não pode mais trazer confusão na sua mente, você não pode mais trazer pensamentos desorganizados, você não pode mais trazer vontade de tirar a própria vida. Enfermidade nos ossos, no sangue, enfermidade no músculo, enfermidade no cérebro, enfermidade no útero, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja repreendido todo mal seja repreendido da vida das tuas filhas. Olha, Senhor, contempla, Senhor, cada coração nessa noite. Pai amado, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu creio, Senhor, que é de verdade. Eu sei, Senhor, que o Senhor está trabalhando. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Eu falo agora, pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Enfermidade, você não pode mais ficar aí. Não dá mais para você ficar aí. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair em nome de Jesus. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Demônio sujo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair desse corpo. Você vai sair dessa alma. Você vai sair dessa mente. Você vai sair em nome de Jesus. Toda tristeza e tribulação, opressão maligna, em nome de Jesus. Você vai dormir bem a partir de hoje. Marca, grava, escreve, coloca como memorial. Você vai dormir. A partir de hoje você vai dormir. Você vai dormir. Você vai dormir em nome de Jesus. A partir de hoje você não vai ter mais confusão na sua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está aí, tu vai sair em nome de Jesus. Tu não vai ficar mais aí, não dá mais para você. Você já foi descoberto. Vai sair agora em nome de Jesus. Você não vai ficar mais atormentando a filha de Deus. Em nome de Jesus. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de libertação. A semente da fé brotou. O Senhor Jeová está aqui. O poderoso de Israel está aqui. O dono do campo está aqui. E onde o dono do campo está, a libertação, a cura, avivamento. Mulheres vão gerar para a glória de Deus. Mulheres vão gerar para a glória de Deus. Mulheres vão gerar para a glória de Deus. Depressão sai em nome de Jesus. Você não veio aqui na frente. Você não veio aqui na frente, mas Deus vai te pegar aí onde você está. Não fique com vergonha não. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. Você fez um exame e não consegue achar. Você não consegue achar. Mas o Senhor hoje vai trazer libertação para a tua vida. Aquilo que o médico não está achando, Deus já achou. Jesus já achou hoje. Hoje você vai sair daqui liberta. Liberta, liberto, liberta, liberto. Em nome de Jesus. Deixa a água do Espírito Santo cair sobre a sua vida. Deixa o orvalho do céu cair sobre a tua vida. Deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, pela libertação. Tuas filhas não podem ficar mais presas. Teus filhos não podem ficar mais presos. Eles estão livres. Eles estão livres pelo poder de Deus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor escolheu essa casa como uma casa de milagre, uma casa de bênção, uma casa de cura, uma casa de libertação. Abençoa tuas filhas, Pai. Todo mal já foi. Todo mal já foi. Todo mal já foi. Todo mal já foi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Vá em paz. Vá em paz para sua casa. Vai alegre. Vai adorando. Vai louvando. Porque hoje mudou tudo. Mudou tudo. Porque o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Aleluia.